Oi pessoal, hoje com esse vídeo eu quero começar uma nova série aqui no canal Eu Falo Japonês, que é Características do Japonês, características da língua japonesa que eu acredito que é importante que você saiba para que você possa, quando você estiver estudando japonês, que você possa entender melhor o que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos o português que é bem diferente do japonês. Sendo diferente desse jeito, por que que em japonês, de repente, se usa o idioma de um jeito e em português se usa o idioma do outro? São vários detalhes, vários pontos que eu acredito que seja muito importante você ficar ligado, ficar ligada, para quando você estiver estudando japonês você conseguir entender melhor o que está acontecendo. Então, nesse primeiro episódio aqui, nós vamos falar sobre a escrita da língua japonesa. A escrita da língua japonesa, se você já começou a estudar japonês, você com certeza já sabe dizer que em japonês a gente tem os 3 alfabetos básicos, que é o hiragana, o katakana e o kanji. Sendo que o hiragana e o katakana você consegue aprender bem rapidinho, você não precisa fazer assim muitas coisas assim complicadas para aprender, mas o kanji são muitas letras e aí a gente aprende mais devagarinho, né? Isso eu acredito que você já saiba. Mas, além disso, a gente também tem, na língua japonesa, muita coisa misturada. Você mistura tudo, esses 3 alfabetos, e você também mistura o modo como a gente usa as nossas letras aqui, o alfabeto que a gente usa, o ocidental, né? Alfabeto com A, B, C, o nosso alfabeto, como nós conhecemos, que quando a gente estuda japonês a gente chama de romaji, romanizado, o alfabeto romano. A gente também vê nas propagandas, nas coisas japonesas, tudo muito, muito misturado. Então, se você não estuda japonês ainda e você está começando, você vai poder, assim, de repente ficar um pouco confuso, um pouco confusa, vendo tudo misturado dessa forma. E também os números são misturados, os números como a gente usa os números indo-arábicos, e também mistura às vezes número em kanji também, que tem os kanjis dos numerais, e os japoneses também usam tudo misturado, tudo misturado. E isso pode até gerar uma certa confusão quando você está começando a estudar japonês. Mas por que que aqui isso está escrito dessa forma? Por que que aqui, isso aqui está escrito de outra forma? E esse tipo de coisa é algo que você tem que ir se acostumando conforme você vai estudando. E nós vamos falar um pouco a pouco desses alfabetos e tudo mais. Primeiramente, o hiragana. O hiragana, ele é o alfabeto que é mais assim redondinho. A gente encontra o hiragana falando de várias coisas. Tudo você pode escrever em hiragana. Qualquer coisa em japonês você pode escrever em hiragana. Agora, quando você vai escrever assim, quando você começa a escrever, os japoneses começam a aprender o hiragana primeiro também, as crianças japonesas. Então, é muito comum no início você ver uma criança aprendendo e ela só escreve as coisas em hiragana, tudo em hiragana. Mas com o tempo vai passando, até as próprias crianças vão aprendendo os kanjis, que são as letras mais complicadas. Então, é muito feio você, uma pessoa adulta, não saber escrever kanji. Os kanjis mais básicos, é feio, você parece meio letrado. Então, eu recomendo que você não esqueça dos kanjis, por favor, aprenda a escrever também. Mas voltando ao hiragana, dizem que o hiragana ele foi adaptado do kanji, das letras mais complicadas. Ele foi adaptado pelas mulheres da corte quando elas escreviam seus poemas. Eu escutei isso, eu não sei dizer se isso confere. Eu não estava lá, eu não pesquisei assim em nenhum livro assim específico sobre isso, então pode ser que isso seja uma lenda. Comenta aqui se você sabe. Não, Mônica, isso é verdade mesmo. Mas porque os kanjis vieram da China, como os kanjis vieram da China, os japoneses, quando eles começaram a entrar em contato com os chineses, né, eles começaram a adaptar os kanjis para eles mesmos, para os japoneses. Então, além disso de misturar a leitura, de pegar assim, vou colocar
esse kanji de Yama, que é montanha, eu vou chamar de Yama e de San, a leitura japonesa e a leitura chinesa. Além disso, eles pegaram e começaram a simplificar os kanjis, porque kanji, né, às vezes é meio complicado de escrever, e daí nasceu o hiragana e também nasceu o katakana. Depois, assim, eu também ouvi falar que o katakana, ele foi adaptado do kanji também, mas dessa vez pelos homens, para fazer registros de coisas de guerra e registros gerais, assim, era uma coisa assim meio, como eu vou dizer, um alfabeto um pouco assim quadrado, ele é quadrado mesmo, né? É um alfabeto um pouco não muito inspirador para coisas assim mais metódicas, e dizem que até hoje assim se usa o katakana para alguns assuntos políticos. Você escreve em katakana, eu nunca vi isso escrito, mas eu ouvi falar disso. E os japoneses, eles misturam tudo, né? Eles acabam misturando hiragana, katakana, kanji e as nossas letras, né? Como a gente costuma falar, que são o nosso alfabeto romano, e também os números e um monte de coisa. E o jeito que os japoneses usam o hiragana, o katakana e o kanji é de um jeito assim bem misturadão. Os japoneses, assim, eles pegam e podem numa frase usar todas essas coisas. Você pode numa mesma frase usar hiragana, katakana, kanji, romaji, e também pode usar os números indarábicos e tudo mais. Por exemplo, eu falo watashi wa Monika desu. Meu nome é Mônica. Watashi wa Monika desu. Esse watashi eu escrevo em kanji, watashi wa em hiragana, o Monika eu vou escrever em katakana e o desu eu vou escrever em hiragana, e vai ficar misturado os três aqui. Eu comecei a falar do hiragana, mas o katakana ele é usado para você escrever basicamente palavras estrangeiras, mas não apenas palavras estrangeiras. Às vezes você coloca em katakana uma coisa que não tem nada a ver com estrangeiro, não é estrangeiro, mas na verdade você está colocando em katakana para dar um destaque para aquela palavra. É como se tivesse em itálico, sabe quando a gente coloca em itálico que a letra fica meio viradinha, meio tombada, meio esticada para o lado? Isso é para destacar a palavra, né? E quando você coloca em katakana uma palavra que não é estrangeira nem nada, você está dando um destaque. Você destaca a palavra no texto. E o jeito que você vai usar vai depender muito de qual mídia você está escrevendo. E a forma que você vai encontrar vai depender muito de qual mídia você está lendo. Se você vai ler um mangá, se você vai pegar um mangá para ler, você vai notar que tem muita coisa louca nos mangás. Tem palavras que são, na verdade, em hiragana ou até em kanji mesmo, normal de se escrever, e de repente você foi lá e colocou em katakana e ainda colocou faltando pedaço. Por exemplo, tem um mangá de Sailor Moon que no primeiro volume a Usagi, que é a Sailor Moon, ela fala Gakko ikitakunai, não quero ir pra escola. Ela tá reclamando que não quer ir pra escola de manhã e ela fala Gakko ikitakunai. E quando tá escrito Gakko, tá escrito de um jeito muito bizarro. Tá escrito em katakana, gakko, e não tem o U de prolongamento, porque normalmente gakko você escreve ga, o ga de katakana, o ga do hiragana, né? Ga, o tsu pequeno, para dar aquela travinha, né? Gakko, gakko. E aí você fala gakko, porque o O e o U tem esse prolongamento, né? Cria esse prolongamento. Mas ela foi e ela escreveu, a autora, né, escreveu gakko, porque é o jeito que a Usagi tá falando na hora. Tá falando com assim, escola, né, com um certo nojinho. Ai, que drogas de escola, não quero ir pra escola. E aí ela fala gakko, 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 ikitakunai, assim, de um jeito
E aí, como é um balão de fala, a pessoa que escreveu, a autora no caso, de Sailor Moon, escreveu de um jeito que desse pra gente entender bem e ouvir bem a voz da Usagi falando ali. Isso é uma coisa que você vai ver bem na língua japonesa, principalmente se tratando de propagandas e quando qualquer coisa que tenha fala de pessoas é geralmente escrito para ser lido de um jeito como se você conseguisse ouvir a voz daquele personagem, ouvir a voz daquela pessoa. E aí você vê coisas loucas, tipo a própria palavra gakko escrita em katakana e faltando um pedaço para que a gente consiga entender todo o sentimento da personagem ali. Além disso, tem uns prolongamentos muito loucos que às vezes parece assim uma cobrinha, umas coisas assim, e isso acaba assim deixando muita gente confusa quando vai pegar um mangá para ler pela primeira vez. Então não se assuste, quando você for pegar alguma coisa de japonês para ler que não seja assim um texto sério, você vai encontrar coisas misturadas, coisas muito, muito loucas. E além disso, uma outra diferença na escrita japonesa, para nossa escrita, o português, é que não tem espaço separando as palavras. Como assim não tem espaço? Se você já leu qualquer coisa em japonês, você deve ter percebido que não tem espaço. Como, por exemplo, naquela frase que eu falei inicialmente, Watashi wa Monika desu. Watashi wa Monika desu. Meu nome é Mônica, eu sou Mônica. Nessa frase, não tem espaço entre as palavras. Watashi seria uma palavra, né? Eu. Watashi wa Monika desu. Tá tudo junto. E aí, uma coisa que me perguntam quando começam a estudar japonês é: Mônica, como é que eu vou saber quando é que começa uma palavra, quando é que termina outra assim? Bom, você vai se acostumar com as palavras e aos poucos você vai perceber: essa palavra aqui é disso aqui. Essa palavra aqui tá aqui. Ela começa aqui e termina aqui. Você vai se acostumar. Parece muito bizarro, eu entendo, eu dizer pra você. Não tem espaço, você simplesmente vai saber com o tempo onde uma palavra começa e onde essa palavra termina. Mas é sério, pessoal, vocês vão conseguir saber. No início do ensino de japonês, muitas apostilas, muitos livros colocam espaço entre as palavras, às vezes juntando uma palavra com uma partícula e dá espaço, uma palavra e outra partícula, para poder facilitar a leitura de quem não está acostumado. Mas isso dura pouco, em seguida vai ser tudo junto, uma frase só, e isso é uma coisa que você precisa se acostumar, porque é fato, é o que vai acontecer. Você vai pegar um livro e vai estar tudo grudadinho, tudo grudadinho. Além disso, nós falamos a respeito do hiragana, né, do katakana, do kanji. Além disso, a gente também tem o fato de que, dependendo do tipo de livro que você tem, ele vai ser escrito como nós escrevemos em português. Nós escrevemos na nossa ordem da esquerda para a direita, né? Assim, você vai ler assim. Mas alguns livros, dependendo do tipo de livro que for, você escreve de cima para baixo. Você vai escrever assim em pé, na vertical. E isso é porque são livros assim clássicos, são livros geralmente romances. Quando eu digo romances, eu quero dizer assim, livros em que tem uma história de ficção, né? Livros de ficção, eles são sempre escritos assim em pezinho. Os mangás também, os balões, dentro dos balões é escrito assim em pé. E isso pode ser assim uma coisa que gere certa confusão quando você não está acostumado a ler mangá, quando você não está acostumado a ler esses livros, né? Eu vou pegar aqui um livro para mostrar para vocês. Aqui. Olha, esse livro é um livro de ficção e é escrito assim, olha, em pezinho. Bem em pezinho, assim. E ele começa assim. Normalmente a capa, se fosse um livro brasileiro, seria aqui, né? Mas a capa é o contrário. Então você vai ver que a primeira página vai começar do lado de cá
Aí tem aqui, tipo, o primeiro capítulo. E aí você vai ver que vai começar assim. E aí você começa a ler por aqui, ó. Você começa a ler por aqui, e aí você lê tudo assim. Assim são os romances, assim são os livros de ficção em japonês. Mas quando a gente pega livros teóricos, eles podem tanto ser assim, um pouco, e assim também, como a gente está acostumado a ler, deitado, né? Por exemplo, esse livro aqui é um livro que é sobre boas maneiras. Boas maneiras e etiqueta no Japão, né? E mediante a cultura japonesa. Ele começa do mesmo jeito que esse aqui, pela mesma ordem que esse aqui, mas dentro dele você vê que ele tem umas coisas misturadas. Olha, aqui, ó. Ele tá em pezinho, né? Tem as coisas em pezinho, mas olha, aqui nesse desenhozinho, exemplificando as coisas, tá deitado. E quando você lê, assim, na vertical, você vai ler de cá pra cá. Nessa ordem assim. Mas quando você lê aqui deitado, você vai ler assim. Da mesma forma que a gente lê, olha. Tá misturado. E aqui também, olha, dentro do texto, dentro do livro, tem tudo isso misturado. Olha, tem aqui deitadinho, e aqui tá em pé, e aqui tá em pé também. É muito comum nesses livros mais teóricos a gente ter esse tipo de diferença, assim, dentro de uma mesma linguagem, um jeito muito diferente de você escrever. Eu tenho mais os livros teóricos aqui. Olha, esse livro aqui é sobre a estratégia do Oceano Azul, que é a estratégia de você conseguir clientes e tal. Tentando focar num mercado em que não tenha muita competição e tudo mais. Olha, ele é todo deitadinho assim. E tem uns pontos que é em pé, né? Tipo aqui. Mas ele, de um modo geral, olha, ele é assim. Eu tenho a impressão que quanto mais teórico, mais assim, muita informação técnica o livro for, ele é bem assim, parecido com o jeito ocidental de se escrever, né? Ele acaba ficando dessa forma. E os mangás, deixa eu pegar um mangá aqui. Mangá de Fullmetal Alchemist. Os mangás, eles são dessa forma, como eu falei, né? Você coloca aqui no balão e é em pé também, né? Isso eu acredito que não seja nenhuma novidade para quem já acompanha a língua japonesa e estuda japonês há um bom tempo, mas é uma coisa que talvez possa surpreender quem está começando. E ao mesmo tempo que tem informações que são deitadinhas assim no mangá, né? Mas os balões em si, o diálogo em si, ele vai ser escrito em pezinho. Mas olha, aqui tem o nome do mangá aqui, deitadinho. Então é uma grande mistura mesmo. E a gente vê tudo misturado aqui, exatamente como também naqueles textos ali. A gente vê os kanjis e os hiraganais e os katakanais todos misturados aqui. E isso é uma coisa que precisa de costume para poder assim assimilar e conseguir não ficar assim chocado, surpreso com esse tipo de coisa. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Achei. Eu tava procurando aqui. Isso é um panfleto de um café de Sailor Moon que tinha em Tóquio e em Osaka e abriu em 2017. Funcionou durante um período curto. E aqui, olha, tem tudo misturado, como vocês podem ver. Tem hiragana, katakana e também tem, olha, romaji misturado com palavras japonesas, sabe? Olha, o Motesando Box. O Motesando é o nome de um local do Japão. E aí eles colocam assim, o Motesando Box, que como assim? Por que eles colocam em romaji aqui a palavra japonesa? Tudo bem que box é uma palavra americana, mas por que eles não usaram katakana aqui?
Pois é, isso é uma escolha. A pessoa pode fazer o que ela quiser na hora de escrever. Ela vai escrever dependendo do público dela, dependendo do que a pessoa vai, por exemplo, pensar ao ler isso. Se é um público que tem uma ideia assim, gosta de coisas mais chiques, de repente você escrever dessa forma vai chamar mais a atenção da pessoa. Então, num simples panfleto como esse, que você pode receber de qualquer um na rua, a qualquer momento, você vê que tem tudo misturado. A gente vai poder ver aqui, olha, um katakana, uma palavra em katakana, seramun café, a gente vê kanji, zenkoku, por todo o país. A gente vê aqui, como eu mostrei antes, a palavra japonesa, só que romanizada, misturada. A gente vê os números aqui também misturados. Tudo misturado aqui. O preço tá aqui em número normal, mas tem alguns lugares que o preço vai estar em kanji. E isso você vai precisar se acostumar ao estudar japonês. E não se preocupe, porque uma coisa que eu percebi quando eu fui para o Japão foi que quando a gente tem contato com a coisa, a gente aprende muito mais rápido. Quando a gente precisa usar a coisa, precisa usar a língua, no caso, o idioma, a gente vai aprender. Então, o nosso cérebro, ele foi feito para poder fazer coisas práticas. Então, você que está começando e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou estudar isso tudo? Bom, você vai começar pelo começo. Estuda hiragana, estuda katakana, estuda os kanjis aos pouquinhos e vai consumindo conteúdo japonês como você puder consumir. Mesmo que você não possa ir para o Japão e receber um panfleto desses, tenta consumir conteúdo em japonês. Tenta assistir um anime, um mangá, ouvir uma música, ler um mangá, né? Ler um mangá, ouvir uma música em japonês, ver uma novelinha, um dorama. Tenta consumir essas coisas o máximo que você puder e aos poucos você vai se adaptando, você vai começando a pescar essas coisas, você vai começar a entender melhor o funcionamento das coisas como um todo. E você vai tendo a oportunidade de ir para o Japão, ou não sei se você já está no Japão assistindo esse vídeo agora, você vai ter a oportunidade de observar, nesse caso aqui, eles costumam usar kanji nisso, nesse caso aqui, eles costumam usar katakana nisso, e aí aos poucos você vai se acostumando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse primeiro vídeo dessa série de características do japonês, e a gente vai aos poucos trazer vários pontos interessantes sobre diferenças da língua japonesa para a nossa língua, o português. E se você tem algum ponto que você gostaria que fosse falado nessa série, coloca aqui nos comentários que eu vou colocar na lista para poder ir saindo aqui aos poucos. Eu quero que a gente consiga fazer vários vídeos juntos, eu e você fazendo os pedidos de vídeo, eu fazendo os vídeos aqui, para que a gente possa fazer uma troca legal sobre conhecimento da língua japonesa. Se você quer estudar japonês, você pode se inscrever no Clube Nihongo Kakome. As inscrições estão abertas agora direto, oficialmente. Você pode clicar aqui no link da descrição para se inscrever e estudar japonês comigo no Clube Nihongo Kakome. Tem aulas para todos os gostos, tem aula de leitura, de escrita, de compreensão auditiva, de kanji, tem muita aula legal. E se você quer ser apoiador do canal, você quer apoiar esse canal como você puder, você pode clicar aqui no Apoia-se e fazer a doação do jeito que você achar conveniente para você. Se você não puder, só o seu like e compartilhar aqui, se inscrever no canal já vai me deixar bastante feliz. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!